Viviane Góes, tudo bem? Olá, Prazer, seja Prazer é meu em bem-vinda. conhecê-la. Ai, que cheiro bom que tá essa cozinha, né? Ai, que delícia, que eu adoro vir pra essa parte. Bom, hoje a minha proposta é ensinar uma coisa que eu aprendi com a minha tia e que é uma coisa bem simples, E prático, prático, com coisas que nós temos na nossa despensa, na nossa geladeira. E assim, é rápido para você fazer, né? Então eu já deixei algumas coisas pré-prontas para ir falando a respeito do modo de preparo. Ótimo. Tá bom? Então a receita de hoje é o rocambole aos queijos com batatas coradas. Que delícia. Então, como que nós fazemos aqui? Aqui Tá. eu já tenho a manta pronta. E nessa manta, como nós montamos? Eu coloco 1 quilo de patinho moído. Geralmente eu peço para moer 2 vezes para que a carne fique mais bem molinha, bem molinha, trituradinha. bem saborosa, né? Uma xícara de azeitonas verdes bem picadinhas. Depois eu vou adicionar 2 colheres de azeite ou o óleo de sua preferência. Aí a nossa dona de casa escolhe o que quer. Eu gosto muito de cozinhar com azeite. Com azeite. Mas fica a critério de quem vai fazer, tá? Isso você juntou tudo numa... Juntei tudo. Numa vasilha. Num bowl, né? Coloquei Tá. tudo num bowl. Aí eu adicionei mais 1 colher de farinha de rosca e um pacotinho de creme de cebola. De cebola. Que é o que dá a liga. Que dá o sabor na também, carne, né? Aquele saborzinho. Dá o sabor. E ele tem, esse creme de cebola tem todos os temperos que nós vamos precisar para nossa carne. Tá. Aí nós amassamos Amassa bem bastante. durante uns 5 minutinhos para agregar todos os ingredientes e eu abro num saquinho de freezer. Eu não gosto de usar o filme plástico, mas tem pessoas que preferem utilizar o filme plástico. Eu uso o saquinho de freezer porque eu deixo ele como uma manta e eu tenho a mesma espessura dele nessa extensão. Então, para usar também a mesma espessura. Por isso que eu você acho que usa fica esse. melhor, tá? Daí você abre ele já no saquinho. Já deixo aberto já no saquinho, depois abre a eu carne, tá. corto dos lados e aí nós vamos para o recheio. E para abrir não é difícil, né? Não, Tem alguma vai dica? com a mão. Vai com a mão. Aqui Você abre com a... eu coloco amassando. e vou amassando com a mão para formar a espessura que eu quero. Se eu quero um pouquinho mais grossa, Só não pode deixar muito fina, Não. porque depois ela pode abrir, né? E aí vaza o recheio. E vaza o E recheio. aí Então a nossa deixa... receita É um estraga. dedo, mais ou menos? Menos de um dedo. Menos de um dedo. Isso. Meio dedo. Meio dedo. Então deixa Mais meio preciso. dedo, já tá ótimo, né, Viviane? Isso. Tá. E aí nós vamos para o recheio. Eu gosto de entrar primeiramente com o nosso provolone, lembrando que aqui, nesse modo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho só metade da receita, porque eu já tenho outro pronto aqui, tá ok? Tá. Então nós vamos colocar aqui o nosso provolone. E não precisa colocar sal, porque você já colocou o creme de cebola. O creme de cebola, ele já tem tempero. E como vai os queijos, né? Tem os queijos, uns queijos aí, já tem o sal, hein, gente? Porque senão fica muito salgado. Fica muito salgado. Eu não recomendo colocar mais sal. E aí nós colocamos o nosso provolone, que é o queijo mais forte. Então eu coloco primeiro para ele pegar mais sabor na carne. Aí nós vamos vir aqui com a nossa mussarela. E não precisa também colocar em todo, né? Não, coloca só não. Parte. Tá. E a proporção aqui da receita são 150 gramas de cada tipo de queijo. Delícia. Tá? Então aí nós vamos vir aqui com a nossa mussarela. Tem como ficar ruim? Não, não tem. Tem como, Viviane? Não tem. Pode colocar também presunto, se quiser, um outro queijo mais forte. E aí aqui nós vamos colocar o nosso queijo prato. E os queijos aqui também, tipo, eu gosto mais de um queijo gorgonzola. Eu posso tirar o queijo mais forte, no caso o provolone. E eu coloco o gorgonzola. Exato. Tá. E aí nós vamos vir aqui. Você vê que eu não coloco em toda a extensão, que é para que eu possa enrolar, tá? E aí eu venho com o nosso queijo cremoso. E são 250 gramas, tá certo? E aí aqui eu vou precisar da nossa tesoura aqui.
nós vamos colocar no meio. No meio. No meio. Aqui pode colocar bastante, porque nós vamos enrolar ele. E eu quero que o sabor fique bem marcante desse queijo cremoso, tá? Daí nós cortamos aqui. E é um prato principal mesmo, né? Prato principal, e você tem a proteína e você tem o carboidrato. Que é E aí, se quiser acompanhar com uma salada, um mix de folhas, pode acompanhar. E aqui, aquele processo que nós vamos aproveitando com o saquinho do freezer para ir montando o nosso rocambole, né? Com o próprio saquinho, Com né? o próprio saquinho. E aqui, quando a gente está enrolando, se você não quer fazer assá-lo no dia, você pode congelar do jeito que está e depois você finaliza no forno da maneira como eu vou ensinar. Eu posso congelar assim? Ah, eu vou congelar, eu posso fazer mais de um, tal. Pode. Quantos dias no congelador ele pode ficar que não me estraga? Olha, pode deixar até um mês. Ah, até Até um um mês. mês, tá? E ele conserva o sabor? Conserva. Conserva. Aí você Ótimo. tira, coloca na parte de baixo da geladeira, Descongela. descongela e vai pro forno no procedimento que a gente vai fazer aqui normalmente, tá? Sempre deixando as pontinhas bem fechadinha para o nosso recheio não escapar, né? E aqui eu vou enrolar um pouquinho mais. Deixar aqui, pronto. Que esse aqui depois a gente vai colocar no forno junto com esse aqui, que já está pronto. Daí, para congelar, eu deixo o saquinho. Isso, aí você coloca Ou eu mais coloco um mais um saquinho, põe sempre, eu gosto de colocar sempre uma etiqueta com os a data. ingredientes Ótimo, e a com- data Isso, que eu fiz o prato. pra não esquecer. E comprou a carne, já deixa pronto e já congela no mesmo dia, tá bom? Depois, nós vamos usar. Aqui ele já está pronto e nós vamos pincelar, eu já pincelei um pouquinho. Nós não vamos usar nenhum tipo de óleo para untar a forma, nós vamos untar com a maionese. Quantidade necessária para untar a forma e untar o nosso rocambole, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Nesse momento, a gente já deixa o forno pré-aquecido, né? E daí nós colocamos mais um pouquinho de maionese aqui. Quanto tempo de forno vai? De forno, nós vamos deixar 30 minutos no forno baixo, Forno baixo. a não- 180 graus. 180 graus. Depois, nós vamos acrescentar as batatas e vamos colocar no fogo alto a 295 graus. Tem necessidade de virar o rocambole? Não. Não tem Não, necessidade. não há E necessidade. nem necessidade de tampar? Não, aqui nós não cobrimos. Geralmente, quando nós fazemos uma carne assada, A gente tampa, a gente né? cobre com papel alumínio. Então, nesse caso, Nesse caso, não precisa. Tá. E aqui, para dar mais um sabor no nosso rocambole, nós colocamos algumas fatias de bacon. Então, olha, só vou repetir agora os ingredientes do nosso rocambole. 1 quilo de patinho moído, bem moído, né? Pede lá Isso. para moer umas 2 vezes, né? Duas vezes. Uma xícara de azeitonas verdes bem picadinhas, tá? Pra ficar bem assim, não dá nem pra enxergar. 2 colheres de sopa de óleo da sua preferência ou azeite. 1 colher de sopa de farinha de rosca. 1 pacote de creme de cebola. Não precisa usar sal, nem é aconselhável. Não, Ficar eu bem não salgado. aconselho. Então vai lá, aperta, aperta bastante, deixa bem homogêneo e abre no papelzinho de Ou papel filme, Filme. ou no saquinho de freezer, saquinho de freezer. tá bom? E aí nós colocamos os recheios. Os recheios, que os você também queijos. pode mudar os queijos da sua Isso. preferência E daí nós levamos no forno. no forno. 30 minutos no forno baixo. Aí o que eu faço? Eu já tenho 5 batatas pré-cozidas. Nós cozinhamos com água e um pouquinho de sal, que é o que todo cozinheiro fala, né? Cozimento é inglesa. Depois eu faço uma pastinha, que nós temos aqui, essa pastinha, para que o nosso pessoal possa ver. Fica parecendo um patezinho. E o que vai nisso aqui? Farinha de rosca, mais um pouquinho de queijo parmesão ralado e maionese. Maionese. Você vai colocando a quantidade necessária, você Pra vê ficar assim. como vai ficando essa pastinha aqui. Feito isso, nós teremos
as nossas batatas, nós vamos passar na batata. Na batata. Que é isso que vai dar a crocância na batata. E Tá. vai deixar ela coradinha. Então, depois que a gente acabou, né, deixou os 30 minutos, eu vou entrar com essas batatas aqui na nossa receita e vou levar ao forno. E daí eu deixo mais 30 minutos. Então, 30 minutos, tiro, coloco as batatas. Isso. Que foi feita aquela pastinha, coloco as batatas, mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Isso, eu tô falando esse tempo de cozimento para um forno convencional. Se nós tivermos um forno, se as pessoas tiverem um forno elétrico, com gratinador, aí o tempo de cocção é menor. Aí você vai olhando, quando a carne estiver dourada, o bacon também e a batata bem coradinha, aí a gente já pode tirar do forno, deixa dar uma esfriadinha para que você possa desenformar. E aqui eu já vou deixar montado esse daqui. Tá. E só lembrando, essa pastinha aqui, para o pessoal fazer em casa, de novo, você colocou parmesão ralado e a farinha de rosca. E a farinha de rosca e maionese. E maionese. A quantidade é para ficar assim, né? Nessa isso, que nem um bem purê, cremosinho, que nem um purezinho. Um creminho. Um creminho, um patezinho, né? E daí nós passamos nas nossas batatas e daí nós temos ela aqui assim, nesse formato. Ótimo. E nós vamos colocar isso. Mas só vai colocar depois de 30 minutos. Só depois. Que o nosso rocambole foi já ao forno. Isso, porque a gente está só colocando agora só para montar. Na batata aqui, né, a gente já colocou um pouquinho de sal. O parmesão já é salgado também. Então, é só para dar um pequeno sabor aqui. Então, é bem pouquinho, bem né? pouquinho, tá? Essa receita é muito prática. 1 quilo rende, nós servimos 6 pessoas. 6 pessoas. 6 pessoas. E é o prato principal, é o prato né, principal. Viviane? E você pode fazer, é o que nós fazemos, né, em todas as reuniões, todas as comemorações. E agora, para o final de ano também, é um prato que você pode colocar aí na sua confraternização. E fica bonito, né? Coloca lá, dá para montar na mesa, né? Isso, umas dá pra folhas, montar na mesa. E daí... uma saladinha verde, fica lindo. Isso, nós levamos ao forno, tá? Forno já pré-aquecido. Pré-aquecido. E daí nós temos o nosso prato que pronto, fica assim, olha. Que e é dá a pra ver as vez batatas pra que você. são... Ai, obrigada. E as batatas, olha, super amarelinhas, coradinhas, crocantes. E agora eu vou provar. E olha aqui o recheio. E ele fica super cremoso, né? Você corta, ele fica super cremoso. Fica. Assim, nós fechamos bem a pontinha do rocambole para não vazar o queijo. Bom, se tá um silêncio, porque eu acho que ficou gostoso. Maravilhoso. Muito, muito, muito saboroso, Viviane. Muito, muito. Olha, adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou terminar aqui de comer, viu, gente? Tchau. Vou terminar de comer.